98,4% dos homens impotentes eram ejaculadores rápidos que não foram tratados. Eu voltei e desenvolvi a técnica. Voltei lá atrás para poder desenvolver. Por quê? Porque eu percebi que não estava certo. Esses caras não tinham disfunção erétil. Entendeu? Eles foram desenvolvendo porque eles criaram o método errado, foram perdendo concentração, foram perdendo erotização. Isso foi... Você vai criar uma falha ocasional, situacional de ereção. É isso aí, pessoal. Estamos começando mais um Jogando pra plateia. Jim, como é que estamos? Olha, Ferrari, que semaninha, hein? Pois é, tô cansado, cara. Pois é, semaninha muito louca. Essa semana a gente teve o prêmio Líderes Regionais, o Lead Santa Catarina. E aí fizemos uma versão Pocket com 4 empresários. Grandes empresários aqui catarinenses. Foi muito legal a experiência. Mas eu saí podre, foi cara. Eu saí Sim, podre. mas faz parte, muita energia trocada, né? Foi legal, a experiência foi bem bacana. Exatamente, foi muito legal. Em breve aí o pessoal vai acompanhar no nosso canal esses episódios Pocket aí que a gente vai liberar. E agora estamos fazendo a nossa tradicional cesta de gravações. Falando aqui. sobre startups, sobre negócios novos. Exatamente. Quem é a convidada especial de hoje, Jim? Hoje estamos recebendo aqui a Lucy. Ela é psicóloga, psicoterapeuta sexual, fala sobre sexualidade masculina já há muitos anos, né? Ela mesma se diz dinossauro da sexualidade masculina. E ela lançou recentemente o Lucy App, um aplicativo para que o método dela, o método Guelph, possa se perpetuar aí ajudando os homens. Não é isso, Lucy? Exatamente. Seja bem-vinda. Bom dia. Bom obrigado. Muito bom te receber aqui. Exatamente, nós estamos aqui para falar disso. Vamos falar de sexo? Exatamente. De sexo masculino? Então vamos lá. Talvez o que eu tenho que explicar para vocês é assim, eu sou psicóloga, sou psicoterapeuta sexual, especialista em disfunção masculina. Eu trabalho com homens há 40 anos. Eu já tratei mais de 5 mil homens. Ela conhece mais os homens do que os próprios homens. Mas não, isso é normal, né? Exatamente. Então, e meus ex-pacientes, né, que de muitos anos atrás vieram me procurar na pandemia com a ideia de que, assim, nós queremos conversar com você sobre montar uma startup com o teu método. Porque nós fomos beneficiados com isso e a gente acha que isso não deve morrer. Foi uma iniciativa dos próprios clientes, no caso. Deles, os próprios pacientes. E eu estava me aposentando. Sim. E eles disseram, não vai precisar trabalhar muito, nada disso. Como transformar todo um treinamento presencial online? Vocês queriam criar uma Alexa da sexualidade masculina. Loucura. Mais ou menos isso. E foi realmente o que eles fizeram, né? Foi bastante trabalho e nós estamos aqui. Legal. Com um sucesso bom, estamos tocando. Então vamos começar pelo começo, né? Como é que entrou o assunto sexualidade masculina na tua vida? Tu nasceu em Floripa? Olha, de onde que tu veio? Paulista. Paulista? Eu sou do interior de São Paulo. Puxa um pouco o microfone pra frente, mais pra ti. Eu sou do interior de São Paulo. E comecei a trabalhar com casais. Comecei a ver que logo já, recém saí da faculdade, eu comecei a perceber que os homens tinham um problema. Muito problema. Né? E que não tinham conhecimento, o desenvolvimento sexual era péssimo, e que tinha um monte de mitos, preconceitos que vocês recebem desde pequenininho, né? Não pode broxar, não pode chorar, não pode isso, não pode aquilo. E eu comecei a perceber que, cara, não tinha nada, ninguém fazia nada, né? E tentava-se todo tipo de medicamento e nada resolvia. Isso já é questão da parte reprodutiva, né? Vamos dizer assim. Na parte sexual mesmo, reprodutiva sexual. Tem um lado da cabeça e tem um lado biológico. O lado biológico, E aí não existia ninguém que trabalhava com os homens especificamente. E eu comecei a procurar com os urologistas, olha, cara, vocês estão tratando a parte orgânica e 90% do problema é psíquico. Sim. Me dá uma chance de tratar você, de mostrar para vocês o quanto esse trabalho é importante. E comecei a trabalhar de graça nas clínicas de urologia. Aqui, Curitiba e São Paulo. O paciente ia lá buscando um tratamento físico, digamos assim? Normalmente, a maioria dos casos, nós temos aí, são ejaculadores precoces ou rápidos. Pensa assim, 64% dos homens são ejaculadores rápidos. Gostariam de demorar mais, gostariam de aproveitar mais, mas ficam frustrados porque a ejaculação vem antes do que eles gostariam. O que é rápido? Não tem tempo. Meia hora. Não é. Tá? Não é. O Dudu já reclamou. Meia hora. Todo mundo rindo aqui, mas não é. Não tem tempo. O tempo é seu, né? Se você acha que você
gostaria de demandar mais, se você poderia e está insatisfeito, você é um ejaculador rápido. O precoce é aquele cara que nem encosta já goza. Mas voltando lá, aí eu comecei a procurar cursos, não existia quase nada. Começou o primeiro curso de sexualidade do Brasil e a gente foi fazer. Né? Já com enfoque masculino. Já procurando disfunções sexuais de um modo geral. E aí eu comecei a ir para a urologia, mostrar para os caras que isso tinha resultado. E comecei a trabalhar, e me deram uma chance. Abriram as grandes clínicas de urologia do Brasil, abriram para mim. E assim, foi uma fronteira que tu trabalhasse sozinho ou tinha sozinha, gente? Não tinha ninguém trabalhando contigo? Ninguém trabalhando comigo e ninguém trabalhando com homens. Mas por que exatamente chegar... Porque eu vi que era muita disfunção. Era muita disfunção e que o psiquismo era o grande problema. E eu digo, não, eu sou psicóloga, para quê? Vou estudar isso. E comecei a buscar no mundo inteiro. A primeira clínica de urologia de Santa Catarina, a Uroclínica, abriram as portas para mim aqui. Eu vim para cá, morava em Curitiba, trabalhava 3 dias na semana aqui, 3 em Curitiba, a outra semana em São Paulo. Perfeito. E comecei a ficar meio doida com isso, né? E fui especializando e fui trazendo as técnicas americanas e europeias. Não dava certo no Brasil. Stop Start, Squeeze, isso que vocês vão ver aí na internet, não funciona. Por quê? O cara não consegue reproduzir isso na relação. Não consegue fazer paradinha, ficar estrangulando o pênis, fazer apertadinha, contrair. Isso nada funciona. Eu comecei a ver que isso não funcionava. Digo, cara, não é possível, nós vamos ter que arrumar alguma coisa. Fui estudar a vida sexual do brasileiro. Como que começava e o que acontecia com esse cara. Porque o que aparecia pra mim no consultório era o cara que já tinha broxado, já tava com uma disfunção erétil. Mas essas técnicas que são europeias ou americanas, elas funcionam porque a vida sexual do homem europeu ou americano é diferente da do brasileiro. Totalmente. Totalmente. Tá? Eles fazem paradinhas, eles respiram, eles comprimem o pênis, eles fazem pausa, eles retomam, meditam. Nada disso acontece aqui. Aqui o cara que contam cadeirinhas. Não dá. E aí o que acontecia? Não funcionava. Funcionava enquanto ele treinava sozinho, quando chegava nos relacionamentos não funcionava. E aí eu comecei a ver, comecei a estudar isso e fui criando o método, fui adaptando a técnica até chegar no método meu. Até chegar no meu método. E começou a funcionar. Aí eu vi que isso, eu fui adaptando, ajustando, até chegar no resultado. Essa diferença de comportamento, eu imagino que tenha sido meio surpreendente, assim, no começo, mas eu acredito que seja uma questão cultural, assim. Cultural, totalmente cultural. Né? Hoje eu estou atendendo outros países e eu vejo a diferença disso, atendendo online, né? Atendendo paciente mesmo. Além do aplicativo, que o aplicativo o cara fica sozinho, vai lá, baixa... Você faz todo o treinamento sozinho, tá muito legal. Tu abre lá na tua privacidade, ninguém precisa saber, é totalmente sigiloso, existe uma avaliação que já direciona você pro tipo de problema que você tem. Tá. A anamnese é feita corretamente, a gente teve 1 ano adaptando essa anamnese do aplicativo. Mas voltando aí. Então, culturalmente, nós somos muito diferentes. Nós desenvolvemos diferente a sexualidade. Sabe, consegue perceber o que foi da educação ou da cultura que é diferente? Que o brasileiro é muito mais intenso. Intenso? Exatamente. É mais ou menos isso. É essa coisa muito intensa, muito... Sangue quente. Sangue quente. Um pouco do latino, então? Um pouco, bastante do latino. Né? Então esse sangue quente não se adapta a essas coisas de paradinha, respirar, fazer... Sabe? Não funciona. Ainda bem que agora... Os vídeos estão mostrando um pouquinho mais desse desenvolvimento legal, com calma, preliminares bem feitas, mulheres se estimulando. Então, assim, tá mudando essa coisa. Isso a gente piorou nesse processo da evolução ou da sociedade? Ou, a gente... Não, nós melhoramos. Melhoramos? Vocês melhoraram. Mas ainda falta muito. Tipo assim, se a gente fosse na época das cavernas e coisa parecida, a gente era mais eficiente ou menos eficiente comparado com hoje? Eu acho que menos. É que depende do ponto de vista que você tá analisando. A eficiência seria a reprodução. Mas não é isso que ela tá falando. A eficiência do sexo é reproduzir, ter descendentes, digamos assim. Mas não é disso que a gente tá falando. Mas é que a gente tem, por exemplo, o pessoal tem avaliado, por exemplo, a quantidade de espermas emitidos pro ser humano, que tem reduzido bastante. Tem, não sei, aí o pessoal tem visto... Aí nós vamos voltar pra reprodução, né? Na verdade, quando a gente fala de prazer, o foco né? O foco do prazer, nós evoluímos bastante. Mas ainda estamos a anos-luz de chegar no ideal, tá?
Primeiro porque os homens desconhecem, eles não têm que conhecer o corpo masculino, o corpo feminino. Eles conhecem o corpo deles. E mal conhecem o corpo deles. Existe um gráfico de sensação no teu corpo que eu desenvolvi para você perceber as suas sensações, aonde elas chegam e aonde é o teu patamar máximo, que eu denominei como ponto 90. Sim. Foi eu que inventei esse ponto. Do 90 ao 100, você entra... Podia ser ponto G de ponto Guelph. Podia ser ponto G de ponto Guelph. Mas o ponto 90 é aquele ponto em que você, se você passar, você entra em inevitabilidade ejaculatória. E isso é uma... Inevitabilidade. Você não consegue mais voltar. Nem super-homem volta aí. Não, tá? Não ejaculou, não retorna. E não ejacula mais. Não ejacula mais. Muitas vezes não ejacula mais. Ou às vezes escapa. É aquela coisa sem graça, né? E isso acontece, tá, gente? Muito. E a maior confusão que eu tenho percebido nos últimos anos é que esses caras são tratados como disfunção erétil, falta de ereção, porque eles achavam que tinham que ficar dentro e continuar, né? E, na verdade, eles perdem a ereção, porque teu cérebro entendeu que você ejaculou, mas você não ejaculou. Você passou do ponto, você acionou, mas não emitiu. Tá? Você acionou lá dentro e não emitiu. Então, o que acontece? Escapa. O que acontece depois que você ejacula? Você tem que descansar. Teu pênis vai descansar. E o que acontece com esses caras? Acho que estão impotentes. Acho que estão com uma disfunção erétil. Entendi, e são tratados como tal. Ele não fechou um ciclo. Ele não consegue. E aí são tratados como se tivesse disfunção erétil. E aí vai remédio. Remédio. Na verdade, ele já terminou quando ele achou que não tinha começado. Exatamente. E ele acha que poderia continuar. Muitos conseguem até ter bem novinho, você consegue reverter e voltar a ter uma ereção novamente e continuar. Então, o que eu desenvolvi? É um controle. Né? É assim, a cabeça de cima mandando na cabeça de baixo. É bem isso, eu falo que é isso e é verdade. Tá? É você dominando o teu corpo. E tem 2 pedais. Um para acelerar e um para retardar. E você vai aprender igual dirigir carro. É exatamente igual dirigir um carro. Depois você não olha mais pro pedal que você aperta. Muito menos que marcha você muda. Por quê? Porque está condicionado. Eu criei um condicionamento para dominar. E aí é um trabalho psicológico, né? Imagino. De exercício. De exercício, de encontrar um caminho mental para poder exercer esse controle. Tem toda uma... Vamos lá. Se você se masturba 2 vezes por semana, ou 3 vezes por semana, depois a gente pode até entrar nesse assunto de masturbação, tá? Porque tem uma coisa, o que é muito e o que é pouco. Vai abrir o microfone. Dudu, vamos lá, depois você me conta, tá? Vamos L de cobaia. O que é muito, o que é pouco, tá? Me pergunta depois o que é muito e o que é pouco. Mas assim, eu já até me perdi aqui, viu, Dudu? Eu fui querer brincar contigo. Mas a masturbação é muito importante, tá? Você deve se masturbar no mínimo 2 vezes por semana. Ou ter 2 relações por semana. Isso previne um montão de coisa que depois a gente pode conversar. Aumenta até a expectativa de vida. Totalmente. Qualidade de vida, expectativa de vida. Quais são os 4 pilares de qualidade de vida? E para você melhorar a tua longevidade? Trabalho, lazer, família e sexo. São os 4 pilares. Se esses 4 pilares estiverem organizados, estruturados, você vai viver muito mais do que seu avô, no mínimo 20 anos. Você vai adoecer 45 vezes menos, tá? Por ano, tá? Você vai ter 42% menos chance de ter problema de próstata e cardíaco. Então, olha só o quanto é importante. Os 4 pilares de qualidade de vida segundo a Organização Mundial de Saúde. É engraçado, e tem se eu olhar no YouTube lá, vai ter uma corrente de pessoas tentando dizer que não deve fazer nada, que ele chama NoFap. Para chegar e ter maior habilidade de concentração mental e coisa parecida. Ao contrário, bateria descarrega. Bateria sexual descarrega. É que nem, por exemplo, lutador, por exemplo, não tem uma coisa de atleta, lutador. Sim. Tipo, tem a técnica de NoFap para o cara ter um desempenho melhor ali na atividade. Mas não funciona no sexual. Não funciona no sexual, tá? É muito pelo contrário. Ao contrário, porque você na verdade, você não segura energia. Tá? Ah, não, eu posso transar e não ejacular. Aí tem outras técnicas que vêm aí, né? Mas o ideal é que você ejacule pelo menos 2 vezes na semana. Isso vai trazer qualidade de vida, menos depressão, menos problema, autoestima melhora.
Então, aí o que a gente faz? Você estava perguntando de exercícios e usa-se essa masturbação que você normalmente faz, mas ela é guiada, ela é direcionada para você aprender o controle. Através desse exercício, você vai fazer todo um treinamento que vai aprender o controle total. Imagina você poder ficar quanto tempo você gostaria numa relação e só ejacular a hora que você quer, sem perder a ereção. Todo mundo quer. Sim. Então, é isso que a gente chegou. Eu cheguei nesse ponto. E é muito legal. Sabe, poder trazer isso para os homens, olha, para mim é uma... Foi muito difícil você, enquanto mulher, conquistar essa abertura nos homens para trabalhar esse assunto? O primeiro caminho foi dos urologistas. Então eu passei a receber só dos urologistas, né? Então eles diziam assim, olha, se a Lucimar não resolver, ninguém vai resolver. Então vai lá. Tinha esse endosso do urologista, que a princípio é em quem o paciente confiava. A primeira coisa que ele ia procurar era o urologista, brochei. Porque tem homens que tem esse problema, não, eu só quero um médico homem e tal, eu só quero uma... mas quando eles chegam lá, quando começa a falar comigo, já solta, né? Sim. Porque na verdade, eu digo, olha, gente, eu só trato isso o dia inteiro, todo dia da minha vida. Claro. Todos os dias da minha vida eu só trato isso. Não vai ficar surpresa, né? Então, assim, nós temos que falar. Me mostrar vai vir. Nada que você me falar vai me surpreender. Mas nós vamos ter que falar de tudo. Então, vamos lá. Tua avaliação vai ter que ser precisa. E assim vai. Então, eles já relaxavam, né? Pra você ter uma ideia, esses meus sócios, até uma brincadeira que eu falo pra eles, gente, eu não... Quando eles me ligaram agora na pandemia, Lucimar, podemos conversar com você, tal? Quem é? Eu falei, aqui é o Bernardo, lembra de mim? Diga, aqui é o Thiago, lembra de mim? Claro que eu lembro, meu Deus! Eu tratei o colégio inteiro, a faculdade inteira de vocês, porque o que aconteceu? Eu tratei um dos meninos, que veio por um urologista, porque ele estava inseguro sexualmente falando, com medo tava com a mulher ideal, ia sair com a mulher ideal e tava morrendo de medo, tal, e foi procurar um urologista. Ele mandou para que eu pudesse tratar esse menino. Mas só melhorar a autoestima, segurança, treino. E ele fez o treinamento. Esse guri ficou muito bom, né? Que é um dos meus sócios hoje. E aí cada um que chegava lá no consultório dizia, quem que te encaminhou? Qual urologista que te encaminhou para mim? Não foi urologista nenhum, foi o Thiago. Eu dizia, tá, mas qual o teu problema? Não tem problema, eu quero ficar igual o Thiago. Eu quero ser um Top Gun Aí chegava outro. Quem que te encaminhou? Foi o Bernardo. Tá, qual o seu problema? Não, eu quero ficar igual o Bernardo. Eu não tenho problema nenhum. Eu quero ficar igual o Bernardo. Porque insegurança, todo esse medo de desempenho. Uma das maiores coisas é o temor do desempenho. Sabe? Vou sair com alguém novo, pô, e daí? Sabe? E a mulherada, cá entre nós, tá? A mulherada tem assustado os homens. Pois é, esse é um dos pontos que a gente encara quando tá com uma adolescente, coisa parecida, como a gente tem que desempenhar para a mulher. Assim, por isso que eu até falei um pouco da questão da visão do homem da caverna, coisa parecida, porque ele não pensa na mulher, literalmente, né? Não pensava, né? Eu não pensava naquela época, né? O homem da caverna. E a gente teve um processo de ser uma coisa mais compartilhada, né? Tipo, a relação deveria ser uma coisa compartilhada, onde parece que os dois têm que desempenhar um pro outro. E a gente passa num processo de sofrimento por causa dessa questão de chegar e fazer uma entrega perfeita. Porque assim, vamos pensar que antes de 60, tá? Antes da pílula, os homens tinham poder. O poder era absoluto de vocês, né? Então, quem tinha disfunção? Seu avô ficava 10 horas na janela vendo a gostosa passar. Vendo a mulher dele, cultivava imaginação, erotização, pensava lá na frente, entendeu? Você não tem tempo. Você fica na tela até 2 horas da manhã, com certeza, vendo e-mail e resolvendo tudo. Quando você vai transar, é 5 minutos antes de transar. Depois nós vamos chegar nisso, mas falando pra ti, o que aconteceu, tá? As mulheres evoluíram a partir da pílula. Começaram a crescer, criaram independência financeira, independência. E o que aconteceu com os homens? Eu tenho poder, não preciso fazer nada. Tá? E aí elas começaram a cobrar, exigir, pedir. E esse homem não estava preparado para isso. Não estava preparado para dar orgasmo para essa mulher. Ou para desenvolver isso. Porque primeiro ele não dá orgasmo para ninguém. Tá? Quem tem que dar é a mulher mesmo. Então, ela tem que desenvolver o orgasmo dela. Ela vai... A relação é 2, né? Sim. Mas assim,
A gente pode entrar depois nesse assunto também. É que tem um jogo, né? Assim, tem esse lado. É interessante isso que você falou realmente, porque o sexo, ele começa antes do sexo, né? Exatamente. Então, às vezes o sexo começa uma semana antes de acontecer. Isso. Que é todo aquele jogo pré-momento. Isso. Tudo que vai na vertical tem que estar bem pra levar pra horizontal. Eu falo isso o tempo todo, tá? Sim. E o sexo começa muito antes. E pra mulher começa muito antes ainda, na cabeça, né? E aquela coisa toda que precisa ser cultivada e precisa ser alimentada. E vocês não foram preparados pra isso. Vocês não foram preparados pra isso. A tua geração, talvez a tua um pouco mais preparado. Talvez a dele um pouquinho mais preparado. Não, o Dudu é incrível. Como é que tu sabe? Como é que tu sabe? Vários depoimentos, O Dudu é? O Dudu tá. é. Tem um site sobre isso? Dudu, vamos lá, depois vamos conversar de perto. Então, o que acontece aí? As gerações não foram preparadas para isso. Para receber essa mulher que estava evoluída, que estava um pouco mais exigente, que estava um pouco mais dizendo, não, agora eu quero orgasmo. Não quero saber de transar só. Sim. Eu quero transar, mas quero gozar. Sim. E esse homem, opa, me assustei, entendeu? E aí eles começaram a desfuncionar. E aí sobrecarregados, estressados, com medos, mais tensos, mais ansiosos, muito mais ansiosos, tendo que produzir muito mais para ganhar a mesma coisa. Então, assim, tudo contribuiu para que esse homem começasse a ter mais e mais disfunções. E estamos aí, chegamos... Agora, com vocês tendo mais ainda disfunções. Por quê? Porque trabalham muito, erotizam pouquíssimo, não pensam em sexo hora nenhuma. É igual deixar o carro parado, carro antigo, você deixava parado na garagem. E vai lá, uma vez na semana, querer ligar o carro pra você ver o que vai acontecer. E quer usar ele para andar 1000 quilômetros. Não vai. E aí a bateria tá descarregada, né? Bateria sexual descarrega. Isso é uma das coisas que eu ensino vocês. Mas eu percebo muito, Lucy, que na verdade também o que contribuiu muito pra isso é a facilidade das coisas hoje em dia, né? Assim, pornografia era uma coisa inacessível antigamente. Era muito mais rara. Hoje em dia é abundante. Relacionamentos mais rápidos, parceiros sexuais é muito mais fácil de conseguir hoje em dia do que antigamente. Era uma relação que tinha que ser construída. Então ficou tudo meio iFood, assim, né? Meio Uber. iFood é boa essa. Meio Uber, meio iFood mesmo. Foi verdade. Então isso meio que fez as relações perderem muito valor, né? Sim. E o que acontece, tá? A meninada, essa geração aí, se masturba essa geração aí, eu apontando pro outro. Dudu é fogo. Essa geração do iFood aí é uma geração que... E o Dudu é mais velho que eu. O Dudu é mais velho que você? Um ano só, né, Dudu? Então é a tua geração. Então vamos lá. Essa geração se masturbava como? 3, 4 vídeos abertos. Tá? É uma intensidade. Sim. É uma rapidez. É uma... Sabe? Várias televisões. Várias televisões. Não erotiza. Isso não grava. Visão não condiciona. Não armazena. Memória sexual, ela precisa ser armazenada. Tá? Então, quando se vai buscar essa memória, por isso que tem muita gente hoje com disfunção de desejo, não transa mais, tem a coisa de que, não tenho vontade, deixa pra lá, mais fácil fazer milhões de coisas, outros prazeres. Tudo bem, você tem que ter outros prazeres, você não tem que ter só o sexual, tá? Mas o sexual faz parte de um dos teus prazeres, né? Eu acho engraçado porque, por exemplo, videogame ou filmes, eles são uma estratégia de meio desligar a cabeça da pessoa, porque tu fica meio, tentando absorver a narrativa que está sendo contada. Então a gente não fica mais, as emoções não são mais geradas pela gente, né? Geradas, na verdade, pelo estímulo visual e acústico que está sendo gerado na nossa frente. Então a gente acaba não desenvolvendo essa habilidade. Eu vejo isso no crescimento das crianças, dos adolescentes, esse negócio que eles não tem mais aqueles momentos que você pode chegar e cultivar isso. O que acontecia antigamente, tá? Você tinha que ler uma revistinha, você tinha que ver umas fotozinhas, né? E aí, o que tinha o fórum da Playboy, ele, ela, VIP, dessas revistas todas. E as piadinhas que eram muito boas. Muito legal. E aí, o que Cartas acontecia? ao leitor. Cartas ao leitor. Você tinha que imaginar. Sim. Tá? Então você tinha que usar teu cérebro. Você tinha que usar teu psiquismo. E aí você ficava se imaginando para poder... Então o que acontece? Veio tudo pronto, tudo muito rápido, tudo ali, tudo já... Isso não funciona com muito tempo. Vai funcionar por pouco tempo. Por quê? Primeiro que os vídeos, a gente diz que a pornografia atrapalha, ela não ajuda.
Tá? Porque os vídeos reproduzem algo que você não vai reproduzir na tua vida sexual. E aí você tem um estímulo fortíssimo no vídeo e um estímulo médio na tua relação. O que vai acontecer? Esse estímulo não vai te levar a ter um desempenho e uma performance ideal. Tu cria uma âncora muito alta e real. E aí vive uma eterna frustração. Exatamente. E aí sempre vai estar essa coisa assim meio morna. Você vai achar que o sexo é morno. Eu acho que na verdade, tipo, você vê um filme Capitão América, você não vai ficar desempenhando como Capitão América, né? Exatamente. Tipo, na vida real, né? Tipo, não tem, quer dizer, porque na verdade é uma história, uma narrativa sendo contada, né? E você pode chegar até emocionalmente ficar ligado, mas na vida real tu não vai pra ter a experiência do Capitão América. Então os vídeos fazem isso. Então a gente diz o seguinte, quem tá muito viciado em vídeo, quem tá muito acostumado com vídeo, vai modelando isso, vai trazendo um pouco de imaginação, contos eróticos, gente, essa aqui é a dica. Contos eróticos. Se vocês puderem achar onde vocês encontrarem contos eróticos, 2 vezes por semana, ler contos. Isso tem uma grande diferença na vida de vocês. Então, contos, romance erótico. Ah, mas é um saco ler romance erótico. Mas contos não. Tem contos muito legais. Tá? Tem gente publicando, autores bons publicando contos hoje. Nós não tínhamos, tá? A internet era 1 milhão de contos horrorosos para você achar 10 bons. Enquanto que vídeo, tu tem 1 milhão de vídeos, né? E 1 milhão de coisas que se acessa aí tem. Sim. Só que nenhum reproduz de fato a tua relação que você vai ter. São sempre muito fortes. O estímulo é muito grande. E você não vai fazer aquilo ali. E aí você brocha. Você perde o estímulo. Você perde a concentração. Você se perde no meio da relação. E aí você acha que tá broxa. Então, a pornografia em excesso traz problemas. É loucura isso, né? E na verdade a impressão que a gente tem é que é algo que não tem como lutar contra o movimento, mas tem como talvez se proteger, se blindar um pouco, né? Porque não tem, é uma coisa que não vai voltar atrás, né? Não, mas tem que modular. Eu acho que você tem que ter as duas coisas. Você tem que trabalhar o teu cérebro na imaginação. Então volta a ver fotos, volta a ver coisas, Hoje tem podcast sexual. Hoje, legal pra burro. Não, muito legal. Acesse pra vocês verem. Desengaveta aquela coleção da Playboy. E aí a mulher vai falando. Tem contos falados. Muito legal. Mulher falando. Meu Deus. Mulher falando Foi precoce, hein, Jimmy? A garrafa veio precoce. tá animada com o papo. E isso é uma dica legal, tá? Isso é uma dica. Sim. Mas lá no app, a gente tem assim, muitos conteúdos gratuitos. Não é tudo. Você abre lá, baixa, você vai encontrar um monte de conteúdo grátis. E vai ter e-books de como melhorar no relacionamento, o estímulo para a mulher. Qual que é o fio condutor do app, assim? Porque eu imagino que clinicamente você atendendo os pacientes, cada um deles tem um tipo de problema, tem um desafio a ser superado, muitos deles com o tempo você vai verificando que eram parecidos, mas o app ele tem que entregar uma experiência coletiva, uma experiência única para diferentes problemas. Como é que vocês pensaram nisso? Não, nós pensamos, foi tudo pensado e muito bem pensado. Por quê? Porque eu não iria entrar nessa situação se acontecesse assim. Porque cada um tem uma ideia. Então, o que eu já tinha isolado? 21 características iguais. 21 homens, tipos de situação. De situações que os homens disfuncionam. Características de personalidade desses homens. Né? Então, assim, o ejaculador rápido. Ele é um cara certinho, preocupado, exigente, pensa lá na frente. Pensa assim, de cada 10 amigos seus, 6 são ejaculadores rápidos. Tá? Esses são o nosso maior público. Né? Então, a técnica é voltada para isso, porque esse cara, 98,4%, vai perder ereção no futuro, se não tratar. O ejaculador rápido, ele vai ficar impotente. O ejaculador rápido não é ejaculador precoce, é diferente. Não, é aquele cara que gostaria de demorar mais, mas sempre chega a hora que a ejaculação vem antes que ele gosta. Antes que ele quisesse. Então, o que foi feito? Nós direcionamos, eu criei uma anamnese, tá? Que vamos supor, você assinalou o 1, o 3, o 4, o 5, o 10, lá. Você é um ejaculador rápido, você é ansioso, você tem medo de performar mal, tá? Você já broxou, vamos lá. Tem lá algumas características que você assinalou. Você vai ser direcionado para esse tipo de treinamento. Entendi. São treinamentos específicos para você. São trilhas relacionadas a cada um desses tipos de 21 mapeados. Exatamente. E aí, a partir daí, algumas aulas são iguais
Porque é a aula de erotização, concentração, todos precisam dessa mesma parte. E a parte específica da tua disfunção é para você. É feito para você. Então tem uma experiência entregue que fica customizada com o perfil da pessoa. Totalmente pro perfil seu. E essa questão de fazer as pessoas tentar usar um aplicativo para transformação pessoal. Porque eu vejo assim, digamos, a cultura, o que é entregue, assim, o que a sociedade tem entregue em geral, seja na internet, YouTube, coisa parecida, está fabricando esses problemas. E, de certa forma, o que a gente está buscando é uma tentativa de tentar enfrentar isso fazendo o seu próprio hack pessoal de desenvolvimento, vamos dizer assim, né? Porque na sexualidade é algo muito pessoal, né? Você pensar que ainda nós temos mitos e preconceitos imensos. Medos imensos. Homens, eu vou no consultório, alguém vai saber que eu tô lá, e aí, né? Então o desafio foi muito desafiador. Pois e aí tem os questões. Muito. E tem, digamos, profissionais às vezes que tentam medicar, às vezes que é um problema mais coisa. Quer dizer, tem vários elementos ainda que fazem... A gente pede para que todos os pacientes que vão acessar, que tem uma disfunção, vamos supor, uma disfunção erétil, porque ejaculação rápida ou ejaculação precoce, ela raramente, o cara nasce com ela, tá? Ele só não desenvolve, ele vai desenvolvendo métodos errados para controlar a ejaculação. Paradinha, pensando na avó de calcinha, fica desviando o pensamento, fica trocando de posição para aguentar, fica segurando mal um pouquinho. Esse cara vai começar a perder concentração. E ele vai perder o quê? Erotização. O controle não tá em desviar o foco do que tá acontecendo. Deus me livre. Nunca faça isso, tá? Isso é a receita de você ficar broxa rapidinho, tá? É uma das coisas que a gente descobriu o quê? Por que esses caras procuravam só depois que eles perdiam a ereção? E eu voltei lá atrás. Como que nasceu esse cara? Como que ele nasceu? Aí eu descobri o quê? Que 98,4% dos homens impotentes eram ejaculadores rápidos que não foram tratados. Eu voltei e desenvolvi a técnica. Eu voltei lá atrás para poder desenvolver. Por quê? Porque eu percebi que não estava certo. Esses caras não tinham disfunção erétil. Entendeu? Eles foram desenvolvendo porque eles criaram o método errado. Foram perdendo concentração, foram perdendo erotização. Isso foi... Você vai criar uma falha ocasional, situacional de ereção. Deu uma falhada. O cara encucou. Aumentou a ansiedade, aumentou a tensão, perdeu mais concentração ainda. Perdeu mais o foco na ereção, porque ele passa a olhar... Na relação, ele passa a olhar na ereção em vez de olhar na relação, sentir a relação. O que esse cara faz? Perde mais concentração, descarrega mais a bateria, vai perder a ereção de novo. Entra num ciclo vicioso. Negativo, que a gente chama, ciclo negativo. E ele vai fazer isso. E aí eu descobri que essa sequência, eu criei um gráfico de sequência do que acontecia com esse cara quando ele nasceu até a hora que ele broxou. Tá? E aí eu consegui traçar o tratamento. E nessa mudança nos seus pacientes, né, o depoimento dos seus pacientes, isso, imagino que representa algo que esse paciente gostaria de viver, né? Uma situação nova, assim, um controle maior sobre o próprio corpo. Imagina, você vai conhecer teu corpo. A primeira etapa é você conhece teu corpo. A segunda etapa tu aprende a técnica de como dominar esse corpo. E a terceira etapa você vai usar isso. É treino, jogo. Treino, jogo. E a ideia desse aplicativo, de certa forma, fica sendo um processo de ajudar a sociedade como um todo a fazer essa transformação que estás buscando. Sim, porque além da educação sexual, de desmistificar essa cultura errada que vocês ganham um saco de batata nas costas. Sabe, o peso vai nas costas de vocês. Vocês são obrigados a ter orgasmo pra mulher. Vocês são obrigados a saber aonde é o clitóris, que jeito tocar o clitóris, achar que o ponto jeito G. estimular, achar o ponto G. Sabe, vocês não têm clitóris, vocês não têm vagina, vocês não são obrigados a isso. Talvez você já tenha uns 10 sacos de batata. Não mas uns 10 sacos. Eu digo que o app, o aplicativo, ele veio para empoderamento masculino. Eu digo que eu tô criando um empoderamento masculino, eu falei isso. Tomara que ninguém copie, mas é empoderamento masculino. Mas eu vejo também uma questão de escala, na realidade, porque dentro do acesso que você podia, dando consulta individual para cada pessoa, é uma escala que poderia ser feita. Exatamente. Um aplicativo, sendo uma plataforma para fazer esse tipo de coisa, você pode fazer uma transformação e nível de sociedade. Esse foi o convencimento. Os meninos chegaram e disseram, mas a senhora está se aposentando e vai morrer com a técnica? A senhora vai deixar isso? Meu filho é psicólogo e sexólogo e trabalha com a técnica já há muitos anos comigo, né?
Falei, não, o Yuri vai tocar, o Yuri vai continuar o meu legado. Tá, mas a senhora tratou 5 mil homens. Quantos homens mais a senhora acha que vai tratar? Quantos homens mais vão ter acesso a isso? Sabe? Ao que nós vivemos. E aí, o que aconteceu? Eles conseguiram, ficaram na minha cabeça. E ficaram na minha cabeça. Digo, gente, eu não entendo absolutamente nada. Eu não entendia absolutamente. Eu nem tinha começado a atender online. Mas e aí eles chegaram e falaram, não, sim, vamos criar isso. Eu digo, como que vocês vão criar isso, gente? Não, a senhora vai ver. A senhora vai ver, doutora, a senhora vai ver, a senhora vai ver. E aí fomos. Então, assim, escala. Porque quantos homens a senhora pode ajudar no Brasil e no mundo que podem acessar e treinar sozinho, na sua casa, no seu quarto? Sim. Por isso que eu fiz essa questão da transformação da sociedade, né? Porque a gente vê que a sociedade está fazendo uma entrega que está, de certa forma, estragando as nossas gerações estão vindo. E aí está tendo uma tentativa de construir coisas de mais alto valor que façam uma transformação positiva para as pessoas. Positiva. Através da mesma plataforma. Da mesma plataforma, exatamente, pela internet. E aí o que também foi um convencimento? Cara, um tal de aparecer um monte de sexóloga sem informação nenhuma na rede, na internet, dizendo um monte de porcaria, criando um monte de problema, e coisa séria não vai pra internet porque tem medo. Eu tinha medo de dizer pros meninos, cara, eu não quero isso, eu nunca fiz divulgação. Só tem lixo lá. Meu paciente mandava outro paciente, e os urologistas me encaminham. Eu dou aula pros urologistas. Entendeu? Eu não tenho por que fazer isso. Não, mas a senhora... Eu tenho medo da internet, eu tinha muito medo. Exatamente por ver o quê? E é um tema que tem um viés de sensível, assim. Muito. É possível. É um tema cancelável. É um tema. Cancelável. É um tema cancelável. É um tema cancelável. E aí o que aconteceu? Ele falou assim: bom, se a gente não conseguir colocar um conteúdo sério, ético e correto na rede, né, ou seja, por aí, você vai continuar deixando isso acontecer? E eu comecei a acessar, cara, e eu comecei a ficar desesperado. Eu digo, não é possível que essas pessoas estão vendendo isso na internet pros caras dizendo que isso aqui é certo. Aí eu falei, não, cara, eu vou entrar. Eu vou entrar com vocês. Mas vocês vão me deixar fazer coisa com calma, né? Claro. E aí foi 1 ano e meio. De construção. 1 ano e meio de construção. Desde que a internet bombou, na realidade, quando começou a virar pornografia, né? Quando começou a distribuir a pornografia. Sim, acho que muito desse negócio das mídias, seja impressa ou coisa parecida, sempre começou e cresceu muito nessa questão de você chegar e atender desejos viscerais, né? Qualquer desejo visceral. Essa demanda, né? E aí, no final das contas, a gente tenta, digamos, elevar a qualidade das coisas. Né? Tipo, a imprensa começou a chegar e melhorar a qualidade, começou a ter site de notícias e coisa parecida. Exatamente. E se a gente deixar a internet rolando solta, aquilo lá vai virar um lixo só. Então, isso foi uma das coisas que eu pensei também, entende? E eu digo, não, cara, conteúdo sério, ético e que desenvolvimento correto para esses meninos precisa acontecer. Eles precisam saber o que eles têm que buscar, eles não sabem. E como é que tá o uso do aplicativo? Já tem gente usando? Muito legal. Tem noção, assim, de quantidade de pessoas? Quanto tempo já está disponível? Está disponível 5 meses no ar. E agora a gente vai fazer o relançamento, né? Que é o relançamento oficial mesmo. Tanto na Apple quanto no Android. Na Apple e no Android. Mas nós vamos fazer o relançamento dia 16 agora. Porque a gente fez os ajustes de coisas que baixavam, vídeo que travava, coisas que não... Sabe? Então, assim, alguns pontos que precisavam ser ajustados. Agora é mega, ultra. Tá? Dia 16 vai ser assim. Legal. Pá. Então... tá muito legal, tá muito perfeito. A gente fez todos os beta testes. Nós fizemos vários homens que foram, a princípio, amigos primeiro, né? Para poder ter essa liberdade de falar sobre sexualidade e catar as coisas e ajustar. Como que você conseguiu fazer a avaliação? Como que foi a tua avaliação? Sabe? 1 por 1. E aí os 100 primeiros eu acompanhei 1 por 1 a avaliação, todos eles. Os 100 primeiros acompanhando pessoalmente. E agora eu estou acompanhando, tem uma equipe de psicólogos que trabalham comigo, que estão acompanhando também, tá? Cada evolução. Então é sigiloso, totalmente discreto, só eu tenho acesso vamos supor, aos teus dados. Os teus dados estão lá, sigiloso, ele vai direto para, ou eu vou ter acesso, ou vai direto para os teus exercícios. Sim.
E como é que vocês estão verificando, digamos, a evolução dos clientes? Você tem tudo bem, uma consulta direta para verificar como é que está o perfil, mas ele tem algum tipo de pesquisa, algum tipo de perguntas para verificar se tem uma evolução, assim, no sentido de... Dos pacientes? Dos pacientes. Dos clientes que estão acessando? Sim, nós temos todo esse feedback. Cada fase eles têm que passar, senão eles não passam para a fase seguinte. Eles têm que dar o feedback. É tipo um curso, então, caminha como se fosse um curso, só que não dava para ser um curso, tá? E aí eles fazem esse feedback, aí eles entram na outra fase. Se eles conseguiram atingir o nível tal, eles passam para outra fase, vão fazer a outra parte de exercício. É direcionado para isso, tá? Então ele vai nesse caminho, é muito legal. E o feedback de casais, esposas? Muito legal, porque assim, além do que a gente faz, que é esse treinamento masculino, tá? A gente criou vários conteúdos para o casal. Então, o casal, aí tem a parte principalmente de que como estimular uma mulher. Como estimular o seu parceiro ou a sua parceira. Tá? Sim. Como dar mais prazer. Então, tem vários conteúdos totalmente gratuitos para casais, que eles entram lá. Baixa o aplicativo, você não precisa comprar. Mas baixa o aplicativo para você ver. Tem uma experiência... Você vai ver que a experiência que você vai ter dentro do aplicativo, e aí você quer o treinamento, você vai pro treinamento. Mas faz isso. Tem uma entrega independente de estar assinando ou não. Exatamente, é para isso que a gente está. Essa era a ideia. E aí Até porque eu não precisava de dinheiro, nem meus sócios. E depois, se você quiser progredir dentro do processo, aí tem uma assinatura para ser feita, é isso? Se você quer fazer o treinamento específico para ejaculação rápida, para disfunção erétil, para falta de desejo, você vai direcionar porque você faz a anamnese, se você quer, no aplicativo. Aí você vai ser direcionado ou não. Legal. Se você quer. Se você não quer, tudo bem. Você vai ter acesso a todo esse conteúdo e numa boa. Isso não substitui, eu imagino, um tratamento mais específico que precisa ser feito? Sim. Aí tem os casos gravíssimos, né? Que nós temos que pensar nos casos que não vão ser beneficiados totalmente com o treinamento. Tá. Mas na maioria dos casos eles vão ser beneficiados. Porque ele vai melhorar a erotização, concentração, foco, tá? Vai se conhecer mais. Vai se conhecer mais e vai aprender a ter um domínio. Isso aumenta a autoestima, aumenta a segurança. Legal. E diminui a ansiedade. Então, na maioria dos casos, isso já está resolvido. Sim. Tá? Às vezes, olha, nós tivemos 1.000 downloads, ou 5.000 downloads. E aí, o que aconteceu? Tá? Muitos deles nos deram feedback do tipo, pô, já resolveu. Sim. Tá? Só com a parte que a gente entrega ali para eles, que é para isso, a finalidade é essa. Até também na verdade, num caso muito mais grave, ou que tem uma gravidade maior, funciona como um filtro para a pessoa já direcionar também o que ela... E a gente pede, vai para o urologista. Sim. Procure seu médico, tá? Se você tá sentindo isso, primeiro você vai no urologista, não acessa isso aqui. Não precisa comprar. Sim. Tá? Vá no seu urologista, converse com ele, resolva todas as questões clínicas. Claro. Agora, tem um caso mais grave, ele é direcionado, porque nós temos um serviço de apoio. Legal. E aí, o que acontece? Eu quero uma consulta com o Dr. Lucimar. É possível. É possível. Perfeito. Esse cara vem pra mim, eu vou falar com ele pessoalmente, eu vou explicar pessoalmente, eu vou falar com ele online, mas eu vou abrir o vídeo, vou conversar com ele. Então, ele tem essa facilidade. Hoje, não sei como vai ser depois. Claro. Tá? A gente teve aí não vou te deixar aposentar, então? Piorou e muito. Piorou e muito. Porque tem países que não conseguem baixar o aplicativo. Tá? Vamos por Angola, eu tô atendendo Angola, Moçambique, Portugal, eu tô atendendo Estados Unidos, os brasileiros que estão lá, eu tô atendendo. Tem alguns países que não conseguem, eles não estão conseguindo abrir. E muitos estão, tá? Mas alguns precisam muito. E não tem outro jeito. O pessoal de mais idade, tem um pessoal muito de idade que diz, olha, eu tô com essa disfunção aqui, me identifiquei com o vídeo, com os teus vídeos. E eu preciso de um atendimento, só que eu quero um atendimento particular. Claro. Então, o que aconteceu? Eu começo a ficar com pena. Porque eu não vou dar conta e não tô dando conta. Né? Então, o pessoal mais jovem, que tem condições, eu tô criando essa equipe, vai pro meu filho, vai para os 2 psicólogos que têm especialização em terapia sexual e fizeram especialização comigo e tem supervisão. Eu supervisiono os casos. Aí a gente faz uma
Companhia de casal, nós temos aqui 10 casos para supervisionar. Eu supervisiono os casos. Porque eu não vou conseguir atender 1.000 pessoas. Sim. Eu não vou conseguir atender 2.000 pessoas. Então, sabe, o aplicativo era para que isso não acontecesse. Sim, sim. Mas aí, ao invés de eu atender 3 pacientes por dia, eu passei a atender... Eu falei que eu só atenderia 3 pacientes por dia. Eu tô atendendo uma média de 6 pacientes por dia. Que coisa legal, muito bom. E onde é que o pessoal pode baixar as redes sociais do Lucy App? Ó, Lucy Saúde do Homem. Vamos lá, Lucy Saúde do Homem. É com Y, né? Lucy com Y. Uhum. Saúde do Homem, né? E no Instagram, todas nas outras redes, Amamos Lucy. Com Y. Os meninos criaram primeiro. Foi o primeiro. A ideia era Amamos Lucy. E aí ficou Lucy Saúde do Homem também. Então você pode, das duas formas, encontrar. Tu vai encontrar o conteúdo, e-book, os vídeos. Tu vai encontrar os links para baixar os e-books. Tá tudo lá. Tá tudo lá. Tem os contos eróticos, a gente dá um monte de coisa. Tem conto? Tem. Tem contos eróticos. É estranho, né? Mas um paciente meu, há muitos anos atrás, eu falava pra ele, já há muitos anos, eu dizia, gente, não tem contos eróticos bons na internet. E eu dizia pro paciente, cara, tu tem que procurar. E os caras chegavam pra mim e diziam, pô, só tem porcaria. Só tem coisa assim, incesto. Pornografia suja, tá bom, tá bom, não tem? Não tem. De 1.000 que eu acessei uns 3. Aí tinha um paciente meu que tava desempregado, trabalhava ali, já era escritor, e aí eu disse pra ele, cara, ele falou, Lucimar, não tem. Eu falei, cara, por que você não começa a escrever contos eróticos? Você escreve bem, você já tem essa veia, vamos escrever contos eróticos? Cara, o cara começou a escrever contos eróticos, publicou na Amazon. Sim, tá aí. Tá lá. Então, assim, tá lá. Ele deu alguns contos pra nós. Eu disse, Mar, tô te dando uns contos, claro. Sim. E aí tem links pra acessar lá. Custa R$5 o livro inteiro. Sim. R$7, sei lá, o cara baixa o... É que a gente já tem um preconceito, né? A gente considera já meio assim, mas deve ser algum conteúdo de baixo valor, vamos dizer assim. Não, E é engraçado esse... Dá dó, né? Dá um pouco assim, né? Eu acho que o preconceito, né, fabricou esse senso, né? De que tudo é muito vulgar, de certa forma. E você tem que entender assim, ó, a pornografia, de um modo geral, tá? Sexo é a indústria que mais vende no mundo. Eu fui 12 anos speaker do Laboratório Pfizer, fazendo uma palestra de qualidade de vida e saúde sexual para homens e casais. No sul do país. Aqui em Santa Catarina, eu fiz palestra nas grandes empresas daqui, né? Falando disso. Mas assim, e um dos temas é assim, pornografia e sexo é o que mais vende. Não existe indústria no mundo que venda mais que sexual. Sim. Não vende, tá? E você vai dizer, pô, a internet é sexo, né? Com péssima qualidade. Então agora que tá chegando os conteúdos melhores, eu tava te falando dos vídeos, agora que as pessoas se estimulam, tem preliminares decentes, tem mulheres se estimulando. Nunca você tinha visto um vídeo de mulheres estimulando o clitóris. Sim. E é fundamental que as mulheres conheçam o próprio corpo. Porque elas entregam um corpo para vocês desconhecido. E vocês têm clitóris, vocês sabem como estimular o clitóris, você sabe se tá bom. A velocidade tem que mudar, a intensidade, a pressão tem que mudar no meio da brincadeira. E se elas não conduzem a brincadeira, como que vocês vão saber? O conhecimento do próprio corpo é fundamental, né? Dos dois lados. Claro. Dos dois lados. Mas uma brincadeira que eu digo é que vocês sabem como manusear o corpo de vocês, ou pelo menos o pênis, desde pequenininho. Sim. Né? Aqui eu gosto mais assim, eu gosto mais ainda. Mulher não tem essa... Sabe, agora tá desenvolvendo. Mulheres estão se estimulando, mulheres estão conhecendo. Tem brinquedinhos, um monte de brinquedinhos aí pra estimular o clitóris. Né? Pra quem tem medo de botar a mão. Né? E quando eu falo que clitóris é um pênis em atrofia, outro dia eu tava falando isso e os meninos... Você tá rindo, né? Mas assim, os meninos estavam dizendo assim... Eu só falo com homens, eu só trabalho com homens, eu só tive filho homem, só tenho netos homens. Especialista. Sou avó só de netos. Sim. Então, eu tava dizendo pros meninos assim... Gente, o clitóris tem tudo que o teu pênis tem, tá? Só que ele é reduzido, ele é pequenininho.
Mas se eu botar o clitóris no microscópio, você vai ver que é igualzinho o teu pênis. Ele tem toda a terminação nervosa que leva pro cérebro. Então, esse é um ditado que eu falo em todo lugar que eu vou, tá? Clitóris é refeição. Vagina é sobremesa. Aprendam isso. Clitóris, se a refeição não foi boa, não adianta querer comer sobremesa, tá? Então, clitóris é refeição. E aí, quando eu falei isso pros meninos, dizem, gente, cara, o clitóris é um pênis atrofiado. Ah, não vou botar mais a boca nisso. Porque eu tô... Não, gente, não tem nada a ver, viu? Mas é uma coisa que... Você vê o tamanho do preconceito. Sim, sim. Mas não sabem realmente como estimular. Eu até comprei uma peça anatômica do clitóris e da vagina para vocês entenderem onde é o ponto G e aonde é o clitóris, para os homens entenderem. Então eu tô fazendo um vídeo mostrando, ó, gente, é aqui, sabe? Não é aqui. E eu achei bacana essa visão de certa forma, tá fazendo uma curadoria para passar informação que seja relevante para as pessoas. Tá fazendo uma seleção, ou seja, contos, ou seja, explicando como é que funciona o organismo humano. Então, eu acho bacana esse ponto de vista, porque talvez a gente não saiba exatamente onde encontrar material que faça realmente diferença de forma positiva. Sabe, que seja ético, correto, científico, que tenha fundamento científico. Sabe, não é brincadeira, tem que ter. Eu faço parte da Organização Mundial de Medicina Sexual, latino-americana e da brasileira. Fui uma das fundadoras, eu ajudei a fundar. E a catarinense fui eu com o nosso grupo aqui que fundamos. Mas assim, então... A gente recebe trabalhos do mundo inteiro. E são trabalhos científicos, trabalhos pautados, corretos. A gente estudou para isso a vida inteira. Claro. Então, assim, sabe, é conteúdo sério que precisa chegar. É educação sexual que precisa chegar. É o nosso papel aqui, então, no podcast, foi tentar passar esse conteúdo para o pessoal conhecer. Por favor, é muito importante. Por isso que eu tô indo assim, me convidaram para eu tô indo. Legal. Antigamente, me convidavam nas escolas. Era legal. Nas escolas, assim, nos adolescentes, para falar sobre sexo, né, drogas e rock and roll. Brincava que eu tinha uma palestrazinha que era para os alunos. Bombava, então. Bombava, sexo, drogas e rock and roll. Mas era para que eles entendessem o que tinha a ver a droga com sexo, o que tinha a ver, entende? Tudo isso e fazendo uma prevenção, uma educação mesmo, né? E isso, claro... era mais do que uma obrigação da gente fazer isso de graça. E eu, em 1980 e pouco, eu ia pra TV falar de sexualidade. E aí eu participei de TV Mulher, né? Fui uma das primeiras aqui. A Marta Suplicy fazia isso em São Paulo, eu fazia aqui. Depois a gente fez a TV fechada. E aí agora começou o streaming, podcast. Sim, claro. Tudo isso que eu nem imaginava. E agora ficar famosona agora na internet, vai ficar um monte de podcast. Então, daqui a pouco vai ter um podcast próprio. Cara, eu tinha tanto medo. Não vou não. Eu tinha tanto medo de ir no podcast. Eu dizia, meu Deus, como que vai ser isso? Não sei o que, não sei o que. Aí o primeiro já, assim, tipo, relaxei. Né? Não é tão diferente do que falar ao vivo lá na TV. Claro. Então eu falei, não, tranquilo. É mais legal ainda. Muito mais legal. Eu achei muito mais legal. Muito aí bom. Tava no Congresso Brasileiro em Curitiba de Sexualidade. Aí o Givando tava estreando um podcast dele, menores, para maiores de 18. E aí, pô, Lucimar, eu sei que você tá aqui em Curitiba, tal, vem pra ver, vamos. E aí tá surgindo assim essas coisas. E eu acho que isso é informação correta que chega. Claro. Tá? E é conteúdo correto. Tem que chegar. Sim. Então, assim, é um favor que vocês estão fazendo pro mundo, pra sociedade, pra educação, pros novos. É uma maneira de passar conteúdo correto, embasado, né, principalmente, e ajudar um pouquinho a tirar essa confusão do caminho, né, que hoje a internet promove. De certa forma, a gente tem que transformar o mundo de forma positiva, né? Exatamente. Então, informação vários cortes aqui vão ir pras redes sociais, para o pessoal assistir, consumir e assistir o episódio completo. Obrigado, doutora Lucimar, pela vinda aqui, né? Gente, eu que tenho que agradecer. Muito bom legal. Te receber, ouvir e aprender um pouco mais sobre esse assunto tão importante. Nem discutir o caso do Dudu, né? Pois é, né? O caso do Dudu, a gente vai falar no particular com você. Então, assim, gente, muito obrigado. Esse conteúdo que chega a todo mundo. Eu fico muito feliz de ter sido convidado e estar aqui com vocês. Que legal, muito obrigado. Todos os links, então, do Luciep, as suas redes vão estar aqui na descrição desse vídeo, né?
E a gente espera receber numa próxima oportunidade, contando novidades, coisas que foram adicionadas aí a todo esse trabalho. Pode convidar que eu venho. É isso aí. Tamo junto. Muito obrigado. Obrigado a você que assistiu a mais este episódio aqui no Jogando Pra Plateia. A gente fica muito contente quando produz um conteúdo de um assunto diferente, de nicho, e que de alguma forma vai ajudar as pessoas que nos acompanham, né, Ferrari? É isso aí. É isso aí. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, o faça, clique em inscrever-se, siga a gente no Instagram lá em @jogandoplateia. Quero agradecer aos nossos apoiadores aqui, ao LID Santa Catarina, estamos gravando aqui na Sala LID. Na sala suntuosa do LID, né? Exatamente, a sala nosso de grande parceiro. Exatamente. E também agradecer ao Davi Paes e Lima, da Paes e Lima Comunicação e nossa assessoria de imprensa oficial. E até o próximo episódio do Jogando pra Plateia. Até mais, gente. Falou, tchau, obrigado. Tchau, tchau.